Olá, estamos iniciando hoje mais um Conheça Mais, hoje com a empresa convidada Alaep Investimentos. Eu tenho a honra de receber aqui no estúdio da XP, o diretor financeiro da Alaep, Alberto Mendes Tepedino, que recentemente esteve aqui com a gente, comentando um pouco, falando um pouco a respeito da Alaep, apresentando a empresa aos investidores, e hoje a gente tem a honra de recebê-lo novamente para comentar um pouco a respeito dos números da Alaep, que recentemente divulgou seu resultado. Então, o Alberto está aqui com a gente para nos dar um update, uma atualização aí dos números da Alaep. Bom dia, Alberto. Bem-vindo mais uma vez. Obrigado, William. Obrigado por mais essa oportunidade de estarmos aqui com vocês falando sobre Alaep. Bom, Alberto, começando já no campo das perguntas, os números do primeiro trimestre de 2011 mostraram uma mudança significativamente, né? Na composição de capital, ou seja, nos números em geral da empresa. A gente viu um lucro de 515 milhões, olhando mais detidamente, né, esse número é basicamente explicado pela equivalência patrimonial da empresa na Monticiano, né, e na sua controlada Glória e Ibituruna. Tu pode explicar melhor para nós essa associação entre Alaep e Monticiano, para a gente entender melhor esses números? Muito bem. A LBR ela é de longe o maior investimento da Alaep, nós sabemos disso. E esse investimento é feito através da Monticiano. A Alaep, através de suas subsidiárias Ibituruna e Glória, detém 60% da Monticiano. E a Monticiano detém diretamente 40,55% da LBR. O que aconteceu foi que, com o advento da incorporação pela LBR das ações da Bom Gosto e a capitalização do aumento de participação do BNDESPar na LBR, ocorreu uma valorização dos ativos, quer dizer, houve um reajuste, um ajuste a valor justo, a fair value, dos ativos da LBR. E essa reavaliação se refletiu na Monticiano, que por sua vez se refletiu na Alaep. Houve outros dois fatores que contribuíram para esse resultado. Evidentemente, o preponderante foi, como você mesmo se referiu, a equivalência patrimonial, mas eu não posso deixar de citar esses dois outros fatores que foram importantes. Primeiro, foi a redução de despesa administrativa, quer dizer, o desenho societário operacional da nossa atividade de leite com o consórcio, com a associação com a Monticiano, permitiu uma redução significativa da despesa administrativa da Alaep como um todo, quer dizer, a Alaep está mais enxuta e, portanto, gastou menos em despesa administrativa. E o segundo ponto que nós queremos ressaltar foi uma redução significativa das despesas financeiras. Esse processo que nós nos referimos aqui, da última vez que estivemos, de implantação do programa de conversão de dívida em participação acionária, tem dado resultado, evidentemente tem reduzido passivos e a consequência de redução de passivos é a redução de despesas financeiras. Então, basicamente foram esses três fatores que mais contribuíram para esse resultado de 31 de março de 2011. Então vamos lá, equivalência patrimonial, redução das despesas, tornando a Alaep mais enxuta, e a despesa financeira também pela troca de dívida por equity. Exatamente, esses três fatores que mais contribuíram. E aí, bom, a gente viu o patrimônio saltar de 37 milhões negativo para 512 positivo, né? Bom, tu já explicou, a alteração foi basicamente por conta desse resultado, desses fatores que tu ponderaste. Qual a probabilidade de a gente ver uma volatilidade, digamos assim, nesses valores, né? Ou seja, da gente eventualmente no próximo resultado ter uma surpresa negativa. Sei que é difícil. Perfeito. Nós falando dessa evolução patrimonial, na realidade, em 31, se não me falha a memória, em 31 de março de 2010, nós tínhamos alguma coisa em torno de 210 milhões negativo. O primeiro movimento de ascensão desse valor foi com a associação com a Litbon.
Quer dizer, ao longo do segundo semestre de 2010, esse valor de 200 e poucos milhões negativos passou a 35, enfim, quase zerou em 31 de dezembro de 2010, tendo, então, aumentado 500 milhões em função da recuperação pela LBR das ações da Letibon e o aumento de participação do BNDES Par. Agora, é importante o seguinte, quer dizer, essa sua pergunta é interessante pelo seguinte: os resultados da LAEP dependem fundamentalmente dos resultados da LBR. Então, e nós não estamos enxergando fatos ou fatores na operação da LBR, na gestão da LBR, que possibilite reversões significativas nesse quadro. Quer dizer, a gente acha que a LBR ela passou o ano de 2011 com um processo muito introspectivo, ou seja, a LBR cuidou de uma fusão de culturas, fusão de filosofia de trabalho. Na verdade, você criou uma gigante, né? Criou uma gigante. Então, processos, sistemas, processos de produção, quer dizer, a LBR passou um ano trabalhando... Arrumando a casa. Arrumando a casa. E esse ano de 2012, o que a gente espera é que a LBR venha a ter um equilíbrio econômico-financeiro. Não esperamos nenhum crescimento vertiginoso, quer dizer, nós esperamos a busca do equilíbrio econômico-financeiro para deixar esse crescimento mais para 2013 e 2014. Então, respondendo a sua pergunta, quer dizer, não há no radar nenhuma expectativa de alteração significativa nesse patrimônio líquido, Sim. que aí os mandados foi isso que você perguntou. Certo. Bom, com relação ao endividamento, agora falando um pouco de endividamento e financiamento de curto prazo, a gente, olhando os números, a gente chega no valor em torno de 200 milhões, né, de endividamento de curto prazo, ao passo que o caixa da empresa, algo em torno de 105 milhões. Dado que a empresa ainda tem alguma dificuldade na sua geração de caixa, qual é a estratégia para lidar com esse endividamento? Olha, esse endividamento de 203 milhões, quer dizer, o número exato que está no balanço é esse. Na realidade, ele é registrado como curto prazo, mas ele tem que ser entendido. Ele é registrado como curto prazo porque a conformidade das regras contábeis exigem dessa maneira. Mas ele tem que ser entendido melhor, porque a gente pode dividir esse endividamento de 200 e poucos milhões em três partes iguais, digamos assim. O primeiro terço se refere a passivos que nós estamos disputando judicialmente. Quer dizer, nós temos, não concordamos e temos base para isso, estamos disputando. Ou seja, isso aí não vai ter evento de liquidez nem em 2013, nem em 2014, enfim, isso é um pouco para frente. Quer dizer. Mas então esse primeiro terço. O segundo terço, nós estamos também renegociando porque discordamos de taxa de juros, enfim, discordamos de prazos e estamos renegociando prazos e taxa de juros. E o terceiro terço, na realidade, nós estamos buscando o pagamento através do programa de conversão de dívida e participação acionária. Quer dizer, então, nós estamos cuidando desses 200 e poucos milhões com todo o empenho e não acreditamos que tenhamos qualquer dificuldade de liquidez do ano de 2012 em decorrência deste passivo, quer dizer, porque ele está sendo bem administrado. Interessante. E, bom, tu falaste também de contingências passivas, né, tributárias, judiciais, enfim. Olhando o ITR, a gente chega num valor de potencial perda de 505 milhões, né? Eu sei que tem muita coisa sendo disputada, a LEP, enfim, está questionando bastante coisa. A que se referem a maioria dessas contingências passivas e qual a probabilidade que tu atribuiria aí de perda, em geral, para esses 505 milhões, né? Muito boa pergunta. É o seguinte, quer dizer, esses passivos contingenciais, você pode examinar, é o item 20
da notas explicativas, eles têm duas características importantíssimas. São autos de infração. A primeira característica é que são autos de infração que se referem a impostos, cujos fatos geradores são anteriores a 2006. 2006 é o momento em que a Laep adquiriu a Parmalat. São fatos geradores de 2000, fatos geradores de 99, 2003, 2004, enfim. São fatos geradores anteriores que, na realidade, pelo artigo 60 da lei 11.100 e qualquer coisa de recuperação judicial, não deveria nem nos afetar. Como, de fato, nós temos ganho diversos julgados a nosso favor, porque, na realidade, esses passivos não nos pertencem no final do dia. Então, essa é a primeira característica de uma boa parte dessas contingências que você vê lá na nota explicativa. A outra segunda característica dessas contingências é que elas não são contra a Parmalat. Elas são contra empresas que, no passado, pertenceram ao grupo dos italianos, entendeu? Enfim, não só os fatos geradores são anteriores à aquisição pela Laep, como pertencem a empresas que nós desconhecemos. Quer dizer, nós nunca tratamos com essas empresas, e essas empresas, a terem visto o sucesso da recuperação da Parmalat, vieram posteriormente buscar a Parmalat, hoje Padma, não chama mais Padma Indústria de Alimentos, buscar que a Parmalat fosse sucessora e pagasse essas dívidas. E nós temos também ganho, até a nível de STF, julgados favoráveis a nós, que não tem cabimento pagarmos essas dívidas, porque são empresas que nós desconhecemos, entendeu? Então, essas contingências, respondendo diretamente a sua pergunta, nós a tratamos com possibilidade muito remota. Nós a tratamos em decorrência de pareceres dos nossos advogados, evidentemente. Sim. Então, esse é a resposta que eu te dou. As possibilidades são muito remotas e nós temos ganho sistematicamente julgados a nosso favor, que nos dão essa tranquilidade. Certo. Só uma pergunta rápida. A probabilidade disso, enfim, quando vai se dar o julgamento disso? Em 2012 a gente pode, porque isso vem, digamos assim, de certa forma sujando um pouco o balanço da Laep, né? Existe uma perspectiva disso ser julgado e saindo, é longo prazo mesmo? É muito longo prazo. Como tudo na justiça. Pra você ter uma ideia, só para dar uma referência, tem dos autos ali, é um laudo de 12 bilhões de reais. Que eu, particularmente, na minha primeira fase de Parmalat, que eu fiquei lá do 2004, 2005 e 2006, eu fui buscar esse auto, curiosamente, e não o recebi, porque eu fiquei indignado, porque eu falei, mas o que é isso? Sim. Isso é um absurdo, um laudo de 12 bilhões e pouco. Esse laudo já está em 12 milhões. 12 milhões. E nós vamos reduzi-lo a peanuts, entendeu? Sim. Então, esse aqui é o caminho, é um caminho difícil, é um caminho de muita trabalho, tem custos isso, mas é a justiça e a gente tem que trabalhar como toca a banda, não tem outro jeito. Certo. Recentemente até teve um caso nesse sentido, que era algo em torno de 1 bi da própria Laep, que foi reduzido, né, para 24 milhões. Pois é, e vai ser reduzido mais ainda, entendeu? Certo. Porque são coisas que ou não nos pertencem ou são aberrações, quer dizer, de conceitos contábeis que... É um ponto importante porque vai ajudar a limpar o balanço e os números da Laep, né? Exatamente. Bom, e tu pode passar um briefing de como é que está a situação? Bom, a Monticiano tu já comentou que segue normal, enfim, na sua operação arrumando a casa, e 2012 promete ser um ano mais no qual a LBR vai aparecer mais aí ao mercado, enfim. E a Daslu, quando que vai entrar a Daslu nos números da Laep? Como é que vai a Daslu? A Daslu, nós estamos já operando a Daslu há um ano, quer dizer, vai fazer um ano em março, quando nós assumimos, através do plano de recuperação da Daslu. Nós estamos no seguinte pé, quer dizer, nós temos uma loja no Cidade Jardim, Shopping Cidade Jardim, e que está sendo ampliada. Essa loja vai ser ampliada e a partir de
de fevereiro ela já estará ampliada e nós esperamos ter um ano de 2012 numa loja maior. Nós temos a loja na Vila das Lu, que está sendo transferida para o shopping Iguatemi JK, Juscelino Kubitschek, que não sei se você tem ido a São Paulo recentemente, é um shopping que está ficando lindíssimo, vai ser um templo de luxo de São Paulo, tão chique ou mais chique que o Iguatemi atual, quer dizer. Então, nós vamos ter uma loja lá de 1.500 a 1.600 metros, uma loja também pesada, uma loja poderosa. Nós abrimos aqui a loja no dia 5 de dezembro, nós inauguramos a loja no shopping, no Fashion Mall, aqui no Rio de Janeiro, com muito sucesso. Nós estamos, a nossa expectativa tem sido superada largamente. O sucesso aqui, quer dizer, o sucesso, até para o shopping tem sido muito importante, tem aumentado o fluxo do shopping. O pessoal do shopping está muito contente. E nós estamos identificando também possibilidade de expansão em outras cidades importantes do Brasil, da marca das Lu. A gente tem que fazer isso com certo cuidado, porque, na realidade, você tem que manter o nível de criação, estilo, exclusividade, que sempre norteou a essência a essência das Lu. Então, está sendo feito com cuidado, mas nós entendemos que nós temos que ampliar a nossa rede, temos que expandir. Enfim, a gente não sabe até quanto, mas temos que expandir o número de lojas da Lu, mantendo, como disse, o estilo de criação, o estilo da exclusividade, para que a marca da Lu seja sempre reforçada. Enfim, a empresa está indo bem e a gente espera um 2012 bastante bom para ela. Perfeito. E alguma perspectiva de desinvestimento dentro do setor de lácteos, que hoje é a principal participação de vocês? Como eu disse aqui, quer dizer, da última vez, nós estamos trabalhando no desinvestimento de portfólio. Entretanto, nós não temos, nesse momento, nenhuma negociação suficientemente firme para nós termos algum prognóstico, enfim. Então, a resposta é não, quer dizer, nós não temos nenhuma perspectiva para dar prognóstico com relação ao desinvestimento do setor lácteos ou qualquer outro da nossa carteira. Perfeito. Bom, passado entregue esse primeiro trimestre, qual a perspectiva? A gente pode esperar que a Laep passe a entregar os demonstrativos financeiros em dia, figurando aí no calendário de balanço normal das demais empresas? E qual a perspectiva para 2012 que traçaria para a Laep? Muito bom. Eu já tinha até dito na última vez que estivemos aqui que nós estamos envidando todos os esforços no sentido de recuperarmos o tempo perdido. Quer dizer, nós perdemos muito tempo em 2010 com os atrasos que já comentamos e nós estamos trabalhando fortemente para recuperar esse tempo perdido. E temos sido, na realidade, nosso trabalho tem sido recompensado. Nós avisamos naquele último momento, naquela última vez, comunicamos a substituição dos auditores. Hoje, os nossos auditores já são a Baker Tilly do Brasil, que está indo muito bem. Nós, em um mês, um pouco menos que isso, nós já divulgamos o primeiro ITR, de 31 de março de 2011, e nós estamos no caminho, trilhando o caminho para cumprirmos os prazos, estarmos alinhados com os prazos de CVM. Ou seja, o nosso trabalho, o nosso esforço é no sentido de que as demonstrações financeiras de todo o ano de 2011 sejam divulgadas em torno de abril, mais ou menos, março, final de março, meados de abril de 2012. Quer dizer, essa é uma obrigação acessória importante e nós estamos muito convencidos de que nós cumpriremos esses prazos no ano de 2012. Perfeito. Então é isso, Alberto, eu agradeço aí a tua participação, mais uma vez, atualizando aí a situação da Laep. Esperamos aí um 2012 realmente alguns desafios sendo superados e vencidos pela Laep. Obrigado, William, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, comentando sobre Laep, falando sobre Laep, e estamos à disposição sempre que for necessário.
Muito obrigado, Alberto. Bom, esse foi mais um Conheça Mais com a Alaep Investimentos, que divulgou seus números recentemente, com atualizações importantes no seu valor de patrimônio. Uma empresa que vem uma toada aí de reestruturação, enfim, reestruturando suas operações, e que isso já foi demonstrado nesses números mais recentes e que promete um 2012 mais promissor, com entrega dos demonstrativos financeiros, enfim, a evolução das empresas, o qual a Alaep possui participação. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um Conheça Mais. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.